Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu vi um vídeo de uma missionária que tem 1 milhão de seguidores, o seu nome é Susana Paula. E ela disse que Deus nos faz cair no pecado, com 1 milhão de seguidores ensinando essa teologia do diabo, essa é a verdade, nas redes sociais. O interessante é que eu vi vários comentários de pessoas falando que ela tá certa, que ela é uma serva de Deus, que a sua teologia é muito boa, que estava ensinando o caminho correto, isso é ser usada por Deus. Vários comentários positivos quanto à fala dela. E quando eu vi esses comentários, eu percebi o reflexo dos seguidores dela. Entretanto, é o seguinte, eu falei assim, é impossível que realmente ela entendeu que nós somos tentados pelo próprio Deus. Ele nos faz cair no pecado. Será que ela pensou antes de falar? Aí eu fui ver alguns vídeos dela e eu percebi que ela fala algumas coisas que não têm base bíblica. E tem 1 milhão de pessoas seguindo ela. Não se esqueça que esse vídeo é apologético, portanto, vamos refutar essa ideia dela. Então é o seguinte, aí eu entrei no perfil dela, porque eu entendi que, olha, ela falou sem querer, né, ou não pensou naquilo que falou ali no Reels, né, que é um vídeo ali do Instagram. Aí eu fui ver o vídeo novamente, né, não encontrei o vídeo, ela apagou o vídeo. Entretanto, eu imaginei que ela iria apagar o vídeo, porque eu comentei lá. Sempre quando eu comento em algum vídeo, interessante, é só eu comentar em algum vídeo, a pessoa vai lá e apaga. É impressionante, o Caio Modesto comentou em qualquer vídeo, opa, bora apagar antes que ele faça um vídeo. Tarde demais, eu fiz o download do vídeo e eu vou refutar a ideia dela. Aí, gente, é o seguinte, eu comecei a ver o perfil dela, né, e eu vi que realmente ela prega um evangelho muito estranho, diluído. Só tem revelações, profecias e testemunho pessoal. Inclusive, tem um vídeo dela aqui no meu canal que eu analisei a pregação dela. E eu não consegui achar uma estrutura homilética. Não consegui achar. Parece que assim, ela abre o texto, ela lê o texto e depois começa a contar sobre a sua vida pessoal e sobre batalha espiritual. E por aí vai. E eu comecei a ver o perfil dela, né? E eu já vou mostrar o vídeo pra vocês. E olha só o vídeo que eu achei lá. É isso mesmo. O pregador mirim, na igreja dela ou em algum evento, né? E ela entregando revelação pra essa criança. Aí, você consegue entender, né? O nível espiritual dos seguidores dessa missionária. Gente, é impressionante como o povo evangélico gosta de ser enganado. Sabe o que é isso? É falta de leitura da Bíblia e falta de estudá-la. E uma coisa é fato, quando você não lê a Bíblia, você confunde heresia com a voz de Deus. Então vamos assistir o vídeo e eu vou refutar essa ideia dela, tá bom? Porque, gente, como que o mal pode habitar com Deus? Como que esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, soberano e por aí vai, como que ele pode provocar as pessoas ao pecado? Será que isso faz parte dos seus atributos? Será que Deus tem atributos maléficos, abomináveis? Será? Vamos assistir o vídeo. Parece que tem alguém que acredita nisso. Vamos lá? Esse foi o vídeo deletado. Inclusive, eu comentei ontem e hoje não estava mais no ar. Não sei por quê. Mas enfim, vamos lá? Sabia que o próprio Deus faz a gente cair no pecado. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter caráter. E para ter caráter, a gente tem que passar vergonha. Para ter caráter, a gente tem que se envergonhar dos nossos erros. Para ter caráter, a gente tem que olhar para dentro de nós. Então a gente só aponta o erro dos outros e o nosso. Então Deus permite pecar também, porque a gente só tem a tendência de apontar os outros. Nós temos a tendência de julgar pessoas. Não julgueis para que não sejas julgados. Da mesma forma que tu medires alguém, tu também será medido. Então as pessoas se esquecem que aquilo que elas fazem, elas também vão passar. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Então, se você está aqui falando mal de alguém, mas fulano pecou, fulano caiu, fulano não sei o quê, você se prepara que você vai cair do mesmo jeito, porque você está plantando. A gente tem que lembrar que todos nós somos humanos. Ninguém é santo. Ninguém aqui nasceu como Jesus. Ninguém, irmão. O único santo foi ele. Agora, entenda a teologia dela. Se alguém julga outra pessoa, Deus permite que essa pessoa caia no pecado para que ela aprenda que não deve julgar a outra pessoa. Então, para ela, essa teologia faz muito sentido, porque a partir do momento que você julga uma pessoa, você também pode cair. E esse cair
também está ligado ao próprio Deus. É por isso que ela está falando que Deus pode nos provocar ao pecado. Gente, isso daqui é uma teologia muito perigosa. Agora, deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. Essa missionária acredita na teologia da retribuição, que é o fato de que você faz algo e você recebe algo em troca também. Então, é a partir do plantar e do colher. Ela está defendendo a ideia de que Deus, ele nos leva a pecar para nos mostrar que não somos nada. E essa missionária, ela utilizou um texto bem conhecido que está em Mateus capítulo 7, que fala sobre o julgamento. Lembrando que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para um povo judeu, né? No caso, para uma tradição judaica. Inclusive, no primeiro capítulo começa com uma genealogia, explicando realmente quem era o Cristo, porque para os judeus era muito importante entender de onde que o Messias viria. E quando ele começa a falar sobre o julgamento, os fariseus sabiam muito bem a forma de julgar segundo a lei. E Mateus, narrando a história de Cristo, ele diz que Jesus afirmou que não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, segundo os feitos daquela pessoa ou os seus frutos. Ou seja, Deus permite que você peque para mostrar que você também é pecador. Então, esse é o pensamento dela. Agora é o seguinte, gente. Eu quero mostrar novamente o vídeo para vocês e eu vou comentar algumas coisas. Olha só. Sabia que o próprio Deus faz a gente cair no pecado? Sabe por quê? Porque a gente precisa ter caráter. E para ter caráter, a gente tem que passar vergonha. Para ter caráter, a gente tem que se envergonhar dos nossos erros. Para ter caráter, a gente tem que olhar para dentro de nós. Então a gente só aponta o erro dos outros e o nosso. Então Deus permite pecar também. Porque Então, olha só, ela diz que Deus é o agente principal do pecado. É ele que move as pessoas a pecarem. Gente, isso aqui é uma teologia demoníaca. O que ela está falando aqui é uma blasfêmia contra a santidade do próprio Deus. Ela está ferindo de uma forma direta os atributos do Senhor. Como que um Deus santo pode provocar o pecado em alguém? É impossível. Agora, preste atenção, eu consigo refutar essa ideia ou teologia dela com apenas uma passagem bíblica. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 até o 14. Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E a expressão de Tiago aqui, a ninguém tenta, é também uma ideia de cair posteriormente. Aquele que é tentado, supostamente, vai cair. Então, ela está dizendo que Deus tenta as pessoas a pecarem. E o texto continua, né? Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós pecamos por causa dos nossos prazeres. Nós pecamos porque nós gostamos de pecar. Nós queremos pecar. Agora, não podemos atribuir esse fato ao próprio Deus. Agora, é o seguinte, no Antigo Testamento também tem várias passagens que falam sobre o bem e o mal e o caráter de Deus. Por exemplo, em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e nem podes contemplar a opressão. Então, os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado, o mal. Me explica, Susana Paula, como que um Deus que é santo, que não pode contemplar o mal, que não tenta ninguém, pode provocar o pecado em uma pessoa? Perceba que ela trocou completamente os papéis. Quem provoca o pecado em uma pessoa é o próprio Satanás. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, qualquer brecha que a gente der a Satanás, ele vai entrar e ele vai nos fazer cair no pecado. Agora, perceba só que essa teologia dela é abominável. E tem 1 milhão de pessoas que a seguem. Lembra aquela passagem em que Jesus diz, olha, eu vou para Jerusalém, serei açoitado, eu vou morrer. E Pedro fala, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum. Satanás foi lá e usou Pedro. No caso da Bíblia versão Susana Paula, quem usou ali Pedro para ir contra a vontade de Jesus foi o próprio Deus. Então, perceba o problema dessa teologia dela. Essa teologia dela é um insulto a Deus. É um insulto à soberania e à imagem do Criador. Que
Deus é esse? Que Deus maluco é esse? Então, é impressionante como tem gente que segue esse tipo de teóloga. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, assista. Vai assistir Dave Leonardo, Vitória Souza, Suzana Paula, Vitor Azevedo, Ed René, essa turma aí. Agora, aqui no canal, a gente vai falar de assunto sério, sem ficar em cima do muro, porque é impossível passar a mão na cabeça de pessoas que dizem que Deus é um tirano, que Deus é um demônio, porque a partir do momento que você diz que Deus nos provoca a pecar, gente do céu, o que aconteceu com Eva então? Então quer dizer que a serpente ali era a figura do Criador, ou seja, Deus, e não Satanás? Então perceba que essa teologia não condiz com a Bíblia. Não condiz. E isso é muito preocupante mesmo. Entretanto, tem um fato interessante, né? Desde a época da igreja primitiva, da patrística, da reforma protestante, de vários tempos que ocorreram na história da igreja, existe um debate muito grande sobre a origem do mal. Alguns usam a metafísica para tentar entender o mal. Alguns usam a filosofia ligada à ciência. Então, até hoje, ninguém tem uma resposta convincente sobre a origem do mal. Por que nós caímos no pecado e por que esse mal está aqui na humanidade? Ninguém tem uma resposta convincente. É claro que nós podemos falar sobre a depravação total, que nós caímos lá no Éden. E quando digo nós, estou falando de nossos pais, tá? Porque o pecado, ele está em nossa carne, está em nosso sangue. Então, nós somos filhos daqueles que caíram lá no Éden. Então, ninguém tem uma resposta convincente sobre a origem do mal. É um paradoxo. Entretanto, não podemos negar que Satanás, ele nos tenta. Agora, dizer que nós somos provocados pelo próprio Deus e ele nos induz ao pecado, peraí. Que Deus minúsculo é esse? Só pode ser um Deus minúsculo, porque não é o Deus bíblico. Como que um Deus, ele deixou o seu filho morrer na cruz por amor a nós, ele foi crucificado e ressuscitou, o Santo de Israel, ele nos ensina a ser santos e mesmo assim ele nos provoca a pecar. Peraí, que antagonismo é esse? A gente só tem a tendência de apontar os outros. Nós temos a tendência de julgar pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma que tu medires alguém, tu também será medido. Então as pessoas se esquecem que aquilo que elas fazem, elas também vão passar. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Então se você está aqui falando mal de alguém, mas fulano pecou, fulano caiu, fulano não sei o quê, você se prepara que você vai cair do mesmo jeito, porque você está plantando. A gente tem que lembrar que todos nós somos humanos. Ninguém é santo. Ninguém aqui nasceu como Jesus. Ninguém, irmão. O único santo foi ele. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores e as pregações dela são movidas completamente por revelações e visões. Não tem uma pregação assim expositiva, temática ou textual. Você não consegue encontrar um tipo de perfil para a pregação dela. Ela abre o texto, fala um monte de coisa, aí acaba refletindo nesses vídeos. Então, gente, não caiam nessa ideia de que Deus nos provoca ao pecado. O mal não pode habitar com Deus. Ele a ninguém tenta. É por isso que é importante você ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Nem que seja, pelo menos, 3 ou 4 capítulos por dia, ou 2 ou 3 versículos. Faça esse exercício. Não caia nesse tipo de teologia que é até mesmo demoníaca. Então esse foi nosso vídeo e eu espero que você tenha gostado. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.